Olá, a história de uma cidade vista a partir de seus grandes crimes. Este é o ponto de partida do novo romance de Alberto Mussa, O Senhor do Lado Esquerdo. No enredo, um alto funcionário do governo é assassinado numa casa de prostituição e daí decorrem todas as tramas de um emaranhado jogo policial, mas que, no fundo, circula sobre preconceitos, humores e, claro, história. Na dica de leituras, ficção e realidade na análise dos romances A Ilha, de Flávio Carneiro, e Amores Exilados, de Godofredo de Oliveira Neto. A gente conversa agora com Alberto Mussa. Mussa, o seu novo livro, né, O Senhor do Lado Esquerdo, que a primeira coisa que chama a atenção assim no livro é a figura do narrador. Esse narrador, ele assume quase que um papel... É engraçado, porque ele não é personagem, não é personagem, não. Mas ele tem um certo envolvimento com a trama, é um envolvimento sentimental quase com a trama, né? Quer dizer, como é essa figura desse narrador que você cria para o Senhor do Lado Esquerdo? Eu acho que eu cheguei numa voz, digamos assim, que... né, ao longo da minha carreira, né, a gente tenta, né, começa experimentando uma série de... Alguns autores não, mas eu, no caso, experimentei narrar, por exemplo, em primeira pessoa, alguns personagens, né, o Trono da Rainha Ginga tem narrativas em primeira pessoa, Enigma de Kaf tem. Eu acho que com o Movimento Pendular eu cheguei num tipo de narrador que eu me senti muito à vontade, que é esse narrador que, na verdade... em geral, os narradores, eles criam uma mediação entre o autor e a trama, e a narrativa, e as personagens. Eu consegui chegar num narrador, isso que você detectou muito bem, que se envolve diretamente com a história, porque ele gosta de personagens, não gosta de outros, ele tem uma relação direta, é como se eu tivesse retirado essa figura. Então, o narrador sou eu mesmo, né? É quase como se eu assumisse, né, dizendo para o leitor que, olha, aqui não existe um narrador teórico da teoria da literatura, em que todo livro tem um narrador e esse narrador é sempre diferente do autor. Nesse caso aí, não. Eu estou tentando fazer justamente um narrador que se identifique comigo mesmo, né? O livro, ele conta, o enredo básico do livro é uma história policial, né? A história de um assassinato que o perito, até que era uma coisa, também é um elemento novo na crônica policial daquele momento em que se passa o início do século XX, né? Quer dizer, o perito que está se descobrindo, inclusive, as novas técnicas de investigação e tal, né? Quer dizer, então, você acaba fazendo aquela junção do romance policial tradicional com um romance de cunho psicológico, porque você faz toda uma leitura da psicologia do malandro carioca da época, né? Que é aquela figura do Aniceto, capoeira, né? do Aniceto, né? Quer dizer, como é que foi a junção também desses dois pontos, né? do gênero literário? O policial, assim, sempre me atraiu, né? Eu tive até uma formação de leitor na adolescência, lendo muito Agatha Christie, e até os livrinhos de banca de jornal de suspense, tinha uma série... Gisele Monfort, a Espinha Nua que Abalou Paris, e livros de espionagem, livros policiais. Então, esse tipo de literatura, ela tem um componente, às vezes não é valorizado, mas não cabe a gente também discutir por quê, mas ele tem uma componente em que você tem uma narrativa que dá um ritmo, prende a atenção do leitor. E para mim, até particularmente como autor, ela tem como eu preciso disso, né? Eu preciso ter uma organização, né? Um objetivo claro a atingir, quer dizer, passar por determinadas etapas na construção da narrativa do livro, ela se adequa muito bem à minha forma de escrever. E eu acho também, quer dizer, eu gosto desse tipo de fórmula literária, vamos dizer assim. E eu acho que o fato de ser uma fórmula não diminui as suas possibilidades dentro, porque o romance ele é um gênero literário que permite tudo, né? E a gente já constatou isso há muito tempo, né? Cabe tudo dentro do romance. Você pode fazer no romance o que você quiser. Então, mesmo você adotando a fórmula policial,
que com a vantagem de prender a atenção do leitor, de transformar a narrativa numa coisa ágil, você pode trazer também, como eu fiz no caso, para trazer uma espécie de panorama já de uma cultura arcaica que já hoje em dia a gente já vê menos, né? Mas que era muito presente nesse Rio de Janeiro, que se modernizava, era o Rio de Janeiro das reformas, né? Que se afrancesou, né? Com as grandes avenidas, né? Os prédios com arquitetura no estilo neoclássico francês, e era um Rio que procurava, digamos assim, fugir do seu passado, mas esse passado ainda estava presente ali, né? Na figura desses malandros, dos feiticeiros, né? E que habitavam o centro da cidade ainda, né? Não tinham sido afastados, digamos assim, desse centro. Então eu achei que, quer dizer, eu quis retratar essa época, né? Criar esses personagens, fazê-los andar pela cidade, né? Sentir e utilizando o esquema policial ao qual eu vou recorrer ainda, com certeza. Né? Uhum. Agora, criou-se, a partir, sobretudo, de uma leitura, digamos assim, enviesada dos romances do Rubem Fonseca, criou-se uma espécie de gênero policial no Brasil que cria-se uma trama policial e recheia-se com uma certa erudição que não tem muito a ver com a trama. Você acaba utilizando-se muito da história do Rio de Janeiro, mas é interessante como ela acaba se entranhando a história da narrativa, sem ser aquela coisa da forçação de barra. Por exemplo, quando você fala da construção, no bom sentido, da Floresta da Tijuca, né? Quer dizer que é todo um processo de reflorestamento dos morros que tinha mas que começa com a Floresta ali da Tijuca. Quer dizer, aquilo está envolvido com os personagens da trama, aquilo tem a ver com o personagem. Aqueles cenários, aquelas coisas são fundamentais. Quando você faz uma referência a um crime que aconteceu muitos anos antes, ele, de certa forma, explica o que seria essa quase que sociologia do crime de uma cidade, né? Quer dizer, toda a erudição, ela está a serviço da trama também, né? Quer dizer, como é que foi trabalhar isso também? Botar, de certa forma, a erudição histórica a serviço de uma trama policial. O livro ele começa até com uma proposta, né? Que eu não sei, foi uma frase que me veio, né? E eu gostei dela e coloquei, e acabou que a história, o que define uma cidade é a história dos seus crimes. Como se a gente quisesse, né? Se quisesse fazer, né? Uma arqueologia cultural, né? Social de qualquer cidade, bastaria que você estudasse os grandes crimes, os crimes especiais, aqueles crimes que tiveram uma importância e tal. É claro que todos esses crimes aí que eu citei, a grande maioria deles são todos ficcionais. Mas, assim, aquilo que você falou é porque os crimes que aconteceram antes, ou que a gente refere, que os crimes que acontecem paralelamente, né, ao crime principal, aquele que está sendo investigado no livro, eles têm o mesmo fundamento. É por isso que eles têm que ter uma relação direta com a história principal. Eles, na verdade, antecipam, né? Até eu chamei de crimes antecedentes, né? São crimes anteriores, são diferentes, acontecem às vezes em séculos passados, em séculos anteriores ao da história, mas o fundamento do crime é exatamente o mesmo. Por isso que ele tem, eu acho que tem essa arrumação. Não é apenas um personagem que divaga ou discursa, né? Eu acho que é justamente isso. O romance ele pode também, quer dizer, ele permite isso, mas ele pode também, você pode diminuir o discurso interno do personagem, né? Você pode fazer mais coisas acontecerem, né? Ou referir histórias e deixar esse discurso interno, digamos assim, em menor escala. Você não precisa explorar, que é uma tendência, né, na literatura contemporânea, a tendência é você explorar a intimidade, né? Eu procuro fazer o inverso, né?